Fala pessoal, Jojo Sensei aí na área. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa sequência aí de jogos dentro da plataforma Scratch. Hoje eu vim mostrar para vocês um jogo que eu criei, que basicamente é um jogo de nave, onde a gente destrói outras naves, né? Coloquei algumas naves que são minions ou mobs, para quem entende a linguagem aí de gamer vai já se identificar com esses nomes. E a partir de um certo número de mobs aí que a gente destrói, aparece um boss aí, né, um chefão para a gente destruir. Vou mostrar aqui para vocês um pouco da mecânica do jogo. Com o jogo, né, a gente consegue aqui controlar a nave pelas setas. Aqui tem uma quantidade ali de vidas, por exemplo, se uma nave bater, você perde a vida. A tecla espaço, você consegue disparar um tiro. Aqui eu reduzi o tamanho, o número de naves que eu preciso destruir para o meu boss aparecer, para ficar mais rápido aqui para me mostrar para vocês. Então, conforme eu vou destruindo as naves, mais rápido essas naves vão aparecendo aqui para mim. E a partir aqui do 10, se não me engano, aparece o chefão. Aí o chefão ele também solta disparos. Se esse disparar azul acertar também, eu perco também vida. Então a ideia aqui é você ficar desviando, né, das naves e conseguir acertar os seus tiros aí no boss. E o final do boss ele vai fazer uma explosão semelhante à que a gente tem aqui das outras naves. Ah, perdi. Tentar mais uma vez aqui. Enfim, ele vai fazer uma explosão bem semelhante à outra nave. Deixa eu tentar mostrar para vocês agora bem mais rápido. Agora eu perdi as vidas aqui para mostrar para vocês. Fiquei só com uma, ficou difícil. Então aqui a ideia depois é você ajustar o nível de dificuldade, né? Quantidade de naves que você quer destruir para aparecer o boss, ajustar aí a vida do boss de acordo aí com o que você achar que é razoável, né, para o jogo. Porque isso tudo você altera aí com o seu nível de jogabilidade e o que você acha que é mais adequado aqui para o jogo. Eu coloquei ó, uma pontuação aqui reduzida, né, para o chefão e também uma pontuação reduzida aqui para destruir a quantidade de naves para esse boss aparecer. Aí a ideia aqui é quando você destruir o boss, né? Não cheguei a implementar isso nesse jogo. É você passar para uma próxima fase, né? E assim fazer diversas fases aí. Então, ó, então agora não tem mais minha imagem aqui. E vamos partir para programação desse jogo, né? Aqui eu já deixei os, os meus personagens, os meus personagens aqui. Ó, tem as fantasias. Aqui eu utilizei dois PNGs, que foi o da nave e um de um foguinho que eu fui utilizando aqui, justamente para com a borrachinha eu ia apagando alguns pedaços dele para justamente fazer um efeito do foguinho aparecendo em movimento.
Aqui também eu tiro, eu peguei uma PNG na internet. As naves também foi com PNG da internet. Caso você queira encontrar, né, eu pesquisei como sprint naves espaciais. Aí aparece essas naves espaciais aqui. Sprint explosão também, encontrei essa explosão aqui para ir fazendo essas trocas de fantasias. Aqui o boss, que é a nave maior, né? Também utilizei aqui nela a questão lá do foguinho, ó. Fui apagando o mesmo que o foguinho, fui apagando com a borrachinha. Fui apagando aqui ele um pouquinho. Só um minuto, galera. Bom, como eu estava mencionando, fui apagando aqui um pouquinho com a borrachinha para fazer esse efeito aqui de movimento. Esse tiro azul eu fiz à mão mesmo, seguindo mais ou menos as dinâmicas que dá a cor do tiro vermelho que eu tinha achado a PNG. E os corações aqui para representar a vida. Então vamos para a programação, né? A programação inicial que a gente vai fazer é a da nave do jogador. A primeira coisa que a gente deve fazer, né, é o clássico aí que a gente vem fazendo nos nossos outros jogos, que é a parte do movimento. Então, eu vou utilizar um quando a bandeira verde for clicada, um sempre, um se então. Vou utilizar aqui nos operadores o ou, né? Porque eu quero que o meu personagem utilize tanto a dinâmica que dá setas, quanto a dinâmica aqui de movimento do WASD. Vou duplicar esse pedaço, porque como é para cima, para frente, para cima, para baixo, direita, esquerda, então eu preciso de 4 blocos desse. Então a primeira coisa aqui, vamos por para cima, né? Para cima, para baixo, direita, esquerda. Ó, o esquerda é o D, né? O direita é o A, para baixo o S e para cima o W. Outra mudança aqui que a gente vai fazer é que em alguns vídeos anteriores, quando a gente queria que o personagem movesse, a gente punha esse mova 10 passos ou mova uma certa quantidade de passos. Como a minha nave ela sempre está virada nessa direção aqui, que no meu aqui ela está 180, porque nas fantasias pode ver que ela está meio para cima, né? Então vou virar. Se eu deixasse o clássico aqui de 90, ele ia estar no mesmo estilo da imagem que eu subi. Então, como eu quero que ele fique virado aqui para o lado direito, então vou deixar aqui 180 fixo. E para mim fazer esse movimento para cima e para baixo, em vez de eu utilizar o mova,
eu vou adicionar essa parte aqui, ó, adicione, vou colocar 5, acho que 5 tá bom, 5 AY. Então, ó, porque a posição Y para cima sobe, né? Para baixo, vou adicionar menos 5 AY. Agora eu já tenho para cima e para baixo. Para a direita, mais 5 AX. E para a esquerda, menos 5 AX. Então aqui eu já tenho o meu movimento aqui. Beleza? Segunda parte aqui da nossa programação, que eu vou fazer aqui com vocês, vai ser a troca de fantasias, né? Para ficar parecendo aquele foguinho em movimento. Antes de fazer isso, eu vou já adicionar o palco aqui, para tirar esse palco todo branco. Aqui nos palcos tem o espaço, eu usei foi esse aqui, ó. Então, beleza. Outra coisa que eu também quero fazer aqui por coincidência já está ficando na frente aqui dos outros personagens, do coração e tudo. Mas para poder deixar isso garantido, eu vou adicionar um também quando a bandeira verde for clicada. A outra coisa que a gente pode fazer é adicionar um comentário aqui ó, no nosso comando. Movimento. Só para me saber que estrutura é essa aqui. Como vai ser um jogo mais extenso um pouquinho, é bom você deixar nos comentários para você não se perder o que cada programação faz. Ó, quando a bandeira verde for clicada também, eu quero que sempre vá para a próxima fantasia e espere. Coloca um 0,2 segundos. Ó, se vocês repararem aqui, já está dando aquela impressão do foguinho mexendo, justamente pelas apagadinhas que eu fui fazendo no foguinho que eu falei para vocês no início. Outra coisa que eu vou colocar aqui também, né? Vai ser quando a bandeira verde for clicada, eu quero que ele sempre vá para a camada da frente. Vou falar por que eu vou colocar isso. Porque, por exemplo, esse tiro ele vai ficar escondido aqui embaixo. Então, eu vou colocar já para ficar uma camada na frente, para evitar que em algum momento
do jogo, esse tiro fique, esse personagem do tiro fique na frente da nave. Então, já para precaver isso, eu já vou adicionar essa parte, certo? Então, por enquanto aqui, na nossa programação da nave, eu vou deixar dessa forma. Depois a gente vai voltar nela de novo para poder fazer outras coisas aqui nela, que tem mais programação para ser feita aí nela. Vamos para a programação aqui do nosso tiro vermelho. Ó, a primeira coisa que eu quero é que o meu tiro ele sempre vá para a nave aqui, para ficar lá embaixo dela, né? Então, quando a bandeira verde for clicada, eu quero que ela sempre vá para posição aleatória, ponteiro no mouse, nave do jogador. Então, ó, agora o meu tiro aqui está sempre acompanhando a nave. Então, para ele ficar bem escondido, por isso que eu coloquei a nave aqui na camada da frente. Beleza? Então, outra coisa aqui do tiro. Eu quero que quando eu apertar o espaço, né? Eu quero que o tiro crie um clone, né? É praticamente a mesma mecânica que a gente utilizou lá naquele joguinho dos zumbis, de quando a gente aperta o espaço, sai aquele tiro lá do pistoleiro. Então, as coisas que a gente foi fazendo aí ao longo do curso, né? Das aulas anteriores, você vai sempre utilizando aqueles aprendizados aí que a gente viu, né? Então, sempre que a tecla espaço for pressionada, eu quero criar um clone desse ator. Crio um clone desse ator e para a gente não ficar criando 1 milhão de clones quando você aperta, né, o espaço, eu vou adicionar esse aqui, ó. Espere até que a tecla não espaço esteja pressionada. Isso vai evitar de eu apertar o espaço e segurar e ficar criando um monte de clone. Então, para mim criar um clone, ó, por exemplo, apertei o espaço, ele vai criar um clone e assim ir criando o clone de acordo com as vezes que eu vou apertando espaço e soltando. E outra coisa que eu vou adicionar aqui é que quando eu começar com o clone, eu quero, vou colocar um repita até que. Aqui eu vou adicionar alguns ovos, porque vou adicionar 2 ovos aqui, porque eu quero que isso repita até
encostar na borda aqui do jogo ou encostar nos nossos minions, que é as navezinhas menores, ou até também encostar no nosso boss. Porque é justamente quando o tiro encostar na borda, no boss ou no nosso minion aqui, eu quero que esse tiro desapareça, né? Então, quando eu começar com o clone, eu vou mover 10 passos. E quando acabar esse comando aqui, né? Ó, se eu apertar espaço agora, aqui tá vendo que encostou na borda, ele parou. Como eu quero que apague, né? Que ele suma, então eu vou vir cá e apaga este clone. Vamos ver como vai ficar. Ó. Então, encostou no mob, no boss ou na borda, já vai apagar o clone. Então, aqui a nossa programação do tiro, ela está completa. É exatamente isso que ela tem que fazer. Certo? Agora, vamos para a nossa programação dos minions aqui. A nossa programação dos minions vai ser o seguinte. Vou adicionar aqui primeiro, quando a bandeira verde for clicada. Se você for olhar aqui nas fantasias, as fantasias de nave, ela vai até a fantasia número 8. E eu quero que meu personagem principal fique alternando entre essas fantasias do 1 até o 8, justamente para quando for criado um novo clone desse personagem, ele cria um clone com uma fantasia diferente. Por isso que quando eu iniciei o jogo com vocês, as naves que iam vindo, toda hora vinha uma nave diferente uma da outra. É justamente por conta disso. Então aqui eu vou adicionar, né, o quando a bandeira verde for clicada, sempre. E como aqui nas minhas fantasias também tem a fantasia de explosão, em vez de eu adicionar aquele próxima fantasia, porque em algum momento vai chegar na fantasia da explosão e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a fantasia da explosão apareça apenas quando o tiro encostar, né? Quando aquele tiro vermelho encostar na nave. Então aqui vai ficar uma cadeia um pouquinho grande, porque eu vou ter que ir fazendo essa troca de mude fantasia nave 1 para 2 para 3 até a 8. Aqui eu vou colocar para esperar 3 segundos. Depois vocês vão entender por que 3 segundos. Que você pode ir duplicando, né, para agilizar, porque aqui é o mesmo, né? Acho que mais uma vai dar certo. Então ele vai
para fantasia um, depois para 2, depois para 3, para 4, para 5, para 6, para 7 e para 8. Agora ele está trocando aqui as fantasias, ó. Beleza. Agora eu quero que esse personagem, né, ele crie clones de acordo com uma certa quantidade de tempo. E então vamos fazer isso, né? Então vamos lá. Quando a bandeira verde for clicada, eu quero que sempre ó, vou colocar um espere. Espere. Aqui em operadores eu vou colocar para esperar 3 segundos, né? E no menos aqui vai ser aquela mecânica, né? De quanto mais naves eu destruir, mais rápido vai vindo. Por isso que eu adicionei esse menos. Vou adicionar uma multiplicação aqui também. Quero que ele espere menos 0,02 vezes a minha variável de naves destruídas. Então aqui eu já tenho as minhas variáveis criadas, ó, que é naves destruídas, o ponto de boss, pontos de vida do boss e a vida do jogador. Então, criem essas variáveis aí. Antes de iniciar a criação do jogo, eu já tinha deixado as variáveis prontas e esqueci de comentar aí com vocês. Mas aí é só vocês virem aqui, ó, criar variável, dar um nome para variável e dar OK. É coisa que a gente já fez. Então, como eu ainda não fiz nenhuma programação utilizando essas variáveis, é só vocês criar as variáveis aí mesmo. Então eu vou fazer que para esperar 3 segundos menos 0,02 vezes as naves destruídas, porque aí quanto maior o número de naves destruídas, mais esse número aqui vai aumentando nessa multiplicação e vai diminuindo aqui nesses 3 segundos do espere. E ao final desse espere, eu vou colocar para criar um clone deste ator. Então aqui, beleza. Como essa nave aqui principal, ela vai ser só a nave que aqui agora já está criando os clones, ó, tá aparecendo um clone aqui em cima do outro. Eu quero que esses clones saiam aqui do cantinho aqui da tela e venham voando aqui em direção reta aqui para a esquerda, né? Então eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse personagem. Vou colocar ele aqui em um cantinho aqui aleatório.
E vou fazer o seguinte. Quando a bandeira verde for clicada, eu quero que aquele personagem meu principal lá, dos Minions, eu quero que ele esconda, para ele sumir, né? Aparecer só os clones. Outra coisa aqui que eu já vou colocar, vou mudar aqui a minha variável naves destruídas para zero, que é o início do jogo, né? Então, beleza. Agora vamos para questão aí dos clones, né? Esses clones aqui que estão sendo criados. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então vamos lá. Ó, quando eu começar com o clone, eu quero que o meu clone ele vá aqui para a posição X. Como é bem aqui no cantinho, vou colocar aqui 280. Que aí o X vai ficar bem aqui, ó, tá vendo? Que agora meus clones já estão aparecendo tudo aqui. Então quando eu começar com o clone, e aqui no Y, como eu quero que ela apareça aqui nas bordas assim, né? Eu vou colocar para ele ir para um número aleatório, né, no Y, entre -170, e aqui vai de 180 a -180 a 180, se não me engano. Colocar -170 até mais 170. Então, ó, agora está aparecendo aqui mais aleatório aqui, ó. De vez em quando ainda aparecem uns aqui. Não sei por que o motivo ainda, mas depois a gente dá uma corrigida aqui, ver o que está acontecendo. Agora eu vou adicionar um sempre. Estou meio lento aqui na programação, gente, que aqui a hora que eu estou gravando esse vídeo é 2 horas da manhã. Estou meio. Que é o horário que deu aqui hoje para me gravar o vídeo. Então tenho um pouquinho de paciência ali. Como eu quero que minhas naves venham para cá, né? Eu quero que sempre adicione que deu adicione. Aqui adicione -5 AX. Agora as minhas naves que estão sendo criadas estão. Vou clicar aqui na bandeira verde só para ver se está funcionando aqui belezinha. Ah, né?
Não tá dando certo porque eu esqueci de colocar. Porque como a nave está escondida, né? O clone também fica escondido. Então aqui vá para a posição e depois mostra. Ah, beleza. Nossa mecânica aí de ficar aparecendo as naves do jeito que a gente tava vendo tá dando certo. Só que agora, ó, tá vendo? Que aqui ela chega aqui na borda, ela trava. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando ela toque na borda, ela desapareça, né? Só que para isso eu vou adicionar a questão aqui da borda, eu vou adicionar um se então. Nos operadores, porque aqui não vai dar para me adicionar aquela questão do tiro igual. Até dá, né? Vamos ver como que a gente fez a do tiro. Ó, repita até tocar na borda, né? Dá pra gente fazer isso também no nosso. Mas eu acho que eu vou fazer diferente aqui, meu. Vou fazer assim, ó, até é bom pra gente testar novos comandos, né? Ó, se a posição, porque aqui a gente tem a questão aqui, ó. Posição X, posição Y, que é o número da posição. Se a minha posição X for maior, na verdade, tem que ser menor, né? Porque aqui está negativo. Ó, se a minha posição X for menor do que menos 280, eu quero que apague o clone. Vamos ver se vai dar certo. Acho que 280 ficou muito alto. Vamos tentar um número menor aqui. Tentar 240. Ó, 240 deu certo. Então, se a posição aqui do clone for menor do que 240, o clone apaga. Então, essa questão aqui do mapa cartesiano, né? A gente tem aquele mapinha que teve uma programação. Só vou mostrar aqui para vocês de novo. Caso vocês fiquem nas dúvidas depois da questão aí das coordenadas, ó, o x vai até 240, ó, 180, 180. Então, por isso que aquela hora eu pus 108, 280 deu errado. E o 240 já deu certo, porque aqui vai até o menos 240.
Beleza? Esse mapinha da coordenada cartesiana, ele é muito bom aqui da gente, às vezes, ter ele aqui para ir tirando essas dúvidas. Agora, o que eu quero fazer é, para quando eu acertar meu tiro, né, a gente já pôs o tiro para sumir. Mas se eu acertar o tiro na nave, eu quero que essa nave exploda, né? Então, assim, tocando em tiro, que é o tiro 2 é o tiro azul, que vai ser aquele tiro do boss. Se tocando em tiro, né? O que eu quero que aconteça? Eu vou querer que adicione a minha variável naves destruídas. Depois, eu quero. Vou fazer o seguinte. Não, vou pegar aqui mesmo. Mude para fantasia. Explosão 1. Vou pôr para esperar. Esses espere, gente. É bom a gente ir testando qual que fica melhor. Aqui eu vou pôr 0,05, que foi o que eu já utilizei na minha programação anterior. Como que eu cheguei nesse valor? Foi testando, gente. Aqui eu já estou colocando esses valores já direto, porque é uma programação extensa e se a gente for ficar tentando fazer os testezinhos aqui na hora, aí o vídeo vai ficar extremamente longo. Esse vídeo vai ficar bastante longo, porque é um jogo que bem complexo, assim, se vocês for ver, tem 6 personagens aí pra gente programar. Então, isso vai acontecer mesmo. Cinco, seis, sete. Aqui ficou explodindo sem parar, porque aqui no final da explosão a gente tem que adicionar o apaga este clone, né? O clone vai fazer a explosão e depois ele vai sumir. A questão explodindo por conta da questão aí do que fica aquele tiro aqui embaixo aqui da nave, né? Então vamos fazer o teste. Não é isso. Agora, pessoal, vamos para a programação
do nosso boss. Aqui eu acho que já tá legal essa primeira parte aqui. Depois eu vou colocar alguns outros ajustes, mas por enquanto eu acho que essa programação aqui que a gente tem já dá conta de bastante coisa aqui que a gente precisa. Beleza? Então vamos para a programação do nosso boss. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com o boss é quando a bandeira verde for clicada, eu vou querer que ele se esconda, porque ele só aparece depois, né? Eu vou querer que ele se esconda e vá para uma posição mais assim no cantinho da tela, para ele vir deslizando igual a gente fez lá naquele outro jogo. Então eu quero que ele esconda. Eu quero que mude a minha variável vida boss, né, para zero. E eu quero que vá para aquela posição que eu coloquei ele ali. Vá para a posição como a gente tinha 240, né? Eu vou pôr aqui menos não, né? 250. Vou deixar o Y aqui em zero para poder. Ó, já escondeu e foi para a posição que eu queria. Ó, se vocês for olhar aqui na posição, ó, X 150 e o Y zero. Então está até fora aqui do mapa. Então inicialmente é isso. Agora, pessoal, na verdade, antes de programar o boss, eu preciso voltar na programação aqui da nossa nave, porque agora eu vou precisar fazer algumas amarrações aqui com as minhas variáveis, porque senão a gente não vai conseguir fazer direitinho aqui como eu planejei. Na verdade, vamos adicionar essa programação aqui nos minions. Quando a gente programou aqui para destruir
o nosso... Quando a gente destrói aqui a nave, e adicionando, vou fazer o seguinte, naves destruídas. A gente colocou para ir adicionando um ponto a naves destruídas, né? Aqui eu vou adicionar também o pontos para o boss. Porque justamente esse pontos aqui do boss, dá um zoom aqui, vai ser o meu laço que eu vou usar para aparecer o boss. Vai ser justamente em cima desses pontos aqui do boss. Justamente para essa nave destruída ficar sempre só para contar o número de naves destruídas mesmo. Então eu optei por utilizar essa segunda variável aqui que se chama pontos boss. Então o que eu quero que aconteça? Eu quero que quando a bandeira verde for clicada, eu quero que sempre adicionar um se então, operadores, né? Por um operador aqui de maior. Eu quero que quando pontos boss for maior do que 10, que eu vou colocar 10 no começo. Deixa eu zerar aqui de novo. For maior do que 10, eu vou querer que ele transmita uma mensagem. Então, nova mensagem. Eu vou querer que ele transmita. Eu vou pôr Go Boss 1. Beleza? Go Boss 1, que é o primeiro boss, né? Caso você for querer fazer mais fase, aí você pode ir colocando Go Boss 2 ou Vai Boss 2, que eu quis colocar Go só termo em inglês mesmo. Em seguida, quando eu transmitir a mensagem, eu quero que ele mude minha variável pontos boss para 0, justamente para parar isso sempre aqui, né? Só por precaução. E como eu quero que isso aconteça só uma vez, né? Para o boss vir só uma vez, para não ficar vindo aquele boss toda hora, eu vou adicionar um pare este script. Beleza. Outra coisa que eu tenho que adicionar também aqui a gente colocou para esconder, né? Já vamos pôr aqui também para quando a bandeira verde for clicada, já mudar a minha variável pontos aqui do boss para 0 também. Beleza, eu acho que agora a programação aqui dos Minions está completa. Eu acho que agora a gente consegue ir para
de fato a programação aqui do boss. O que a gente programou já do boss? Só mudar a vida e ir para onde a gente quer, né? Então agora, como quando eu destruir aqui 10 naves, ele vai me mandar a mensagem Go Boss 1. Eu vou começar agora com quando eu receber a mensagem Go Boss 1, eu quero, né? Só por precaução aqui de novo, né? Eu vou colocar de novo para ele para 250. Aqui zero, que é a mesma posição aqui. Eu quero que ele mostre e depois eu vou querer que ele deslize. Colocar aqui uns 4 segundos até a posição X por 150, aqui zero. E então vamos lá. Vamos ver se vai vir, né? Acho que aqui depois eu vou até mudar para colocar só as duas naves para destruir bem rápido. Ó, uma coisa que não está fazendo também, teve alguns momentos que o tiro acertou a nave e continuou indo. Depois a gente altera isso, ver o que acontece. Então agora eu quero que o meu boss ele fique deslizando aqui para cima e para baixo, justamente para dificultar a hora de eu acertar ele, né? Para eu não ficar paradão aqui. Então eu vou adicionar aqui um sempre. Colocar um deslize aqui por, por 2 segundos. O X eu vou deixar ele ainda em 150. E o Y de posição aleatória. Aqui, ó. X 150 e o Y para uma posição aleatória entre menos 170 a 170. Vou mudar aqui, pessoal. Colocar aqui só maior do que 2. Só para a gente poder aparecer esse boss rápido aqui. Para poder ficar mais fácil da gente ir vendo. Beleza.
tá indo pra. Fazendo aquilo tá deslizando, né? Alguns momentos ele vai mais rápido, alguns momentos ele fica mais lento. Mas é essa mecânica que tava já no jogo. Então essa parte agora tá completa. Agora eu vou fazer a troca aqui de fantasia do boss para também criar aquele efeito do foguinho aqui atrás dele, né? Porque a gente fez aquelas questão da fantasia, né? Então eu vou adicionar aqui quando eu receber, né, o Go Boss 1, eu sempre vou mudar para fantasia. Boss 1. Esperar o meu 0,05 segundos, né? Vamos duplicar. Então, boss 1, boss 2 e boss 3. Então, ali ó, o foguinho já tá mexendo lá. Se vocês repararem, a gente já consegue ver. Agora, vamos fazer a questão aqui da vida dele. Então vamos começar aqui de novo, né? Com quando eu receber o Go Boss 1. Eu quero que, por precaução aqui de novo, vou mudar a minha variável vida do boss para 0. Vou pedir aqui para esperar uns 5 segundos, que é justamente aquele tempo que eu estava indo deslizando, né? 4 segundos ou 5, e 5 tá bom. Eu quero que sempre com si aqui, né? Assim, então, se tocando em tiro, que é o tiro da minha nave, né? Pedir aqui para esperar 0,01 mesmo. Fica muito rápido. 0,1 segundo. E eu quero que adicione a minha variável vida do boss.
É, fazer um outro si aqui também, então. Mais um si, então. Agora eu vou aqui em operadores. Agora eu quero que se a minha vida do boss for maior do que, vou pôr 10 aqui, para a gente poder ir testando. Agora eu vou fazer aquela troca de fantasias. Vou pegar essa duplicagem aqui, que eu acho que já vai me ajudar. Ó, se a vida do boss for maior do que 10, aí ele vai explodir, né? Explosão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então foi na explosão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou adicionar mais um aqui. As minhas naves destruídas, né? Porque mesmo que é um boss, é uma nave aí que você destruiu. Antes dela destruir, né? Vou colocar aqui um esconda. E depois eu vou colocar o mude minha fantasia para boss 1, justamente para quando eu reiniciar o jogo, ele ele ficar, né, na fantasia boss 1 aqui. Na verdade, até por questão de garantia, é bom essa fantasia do boss 1 ela sempre acontecer aqui, nesse caso aqui, do quando a bandeira verde for clicada. Isso também é bom da gente deixar aqui. E agora vamos para parar este script. Vamos ver se deu certo aqui.
Aquela lagzinha que deu na troca de fantasia é justamente porque ele continuou fazendo esse script aqui também, ó. Então, para não ter aquele lagzinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui um se então. Se a vida do boss for maior do que 5, eu vou parar esse script. Aí é bom você deixar uns 5 pontos aqui de diferença. Porque aqui esse 10, esse 5 aqui, depois vocês vão aumentar ele, porque com certeza assim, o jogo tá muito fácil, né? O boss chega, você mata duas naves e o boss chega. Então assim, esses números a gente está deixando eles aqui é mais para. Aí depois, tipo, tá, se eu for para a vida do boss aqui 30, tem que acertar 30 tiros. Aí esse aqui, por precaução, você deixa em 25. Só para não ter aquela questão de dar aquele lag. Aí, ó, melhorou. É isso. Então o nosso boss está completo. Ó, o nosso boss, se não me engano, 2, 4. Nosso boss está com a programação incompleta. Vamos ver o nosso Minions. A gente está com 5 scripts. O nosso Minion e também, pelo que tudo indica, que está com a programação completa. O nosso tiro aqui, ele também está com a programação completa. Vamos ver aqui nossa nave. A gente tem 3 programações. A nossa nave ela ainda não está com a programação completa, mas vou deixar para terminar ela mais para o final, porque a programação que falta dela aqui é justamente a questão da vida. E antes de fazer a vida, a gente tem que fazer a programação aqui do tiro do boss, que é bem rapidinha. Porque essa programação aí do tiro do boss, ela vai ser um pouco parecida aí com a do tiro vermelho. Então vamos lá. Primeiro, né, eu vou colocar aqui quando a bandeira verde for clicada. Eu quero que ele se esconda.
Porque ele vai ficar, assim como o tiro vermelho está embaixo da nossa nave, o tiro azul ele vai ficar embaixo da nave do boss. Eu quero que ele vá para a camada aqui de trás. E agora eu quero que sempre ele vá aqui para a posição do nosso boss 1. Beleza. Agora eu vou começar com o quando eu receber o Go Boss 1, porque é justamente a mensagem que aparece o boss, né? Eu quero que sempre que eu vou colocar esperar. Que vocês podem escolher o tempo que vocês quiserem. Eu vou pôr 2,5 segundos, que é o tempo de cada disparo do boss. Porque se por 5 segundos, fica muito demorado para o boss dar um tiro. 3 segundos, às vezes, tá bom também. Aí vocês ajustem aí do jeito que vocês quiserem. Crie um clone deste ator. E aqui, para também não ficar continuar aparecendo o tiro depois que o boss for destruído, eu quero que aqui, se a minha variável vida do boss tiver maior do que 5, põe um 7 aqui. Que ela estava 10, né? Eu quero que pare este script, que aí ele vai parar de criar os clones. Agora, é a mecânica lá do tiro, né? Que é bem parecida com a que a gente fez do tiro vermelho. Que é quando eu começar com o clone, eu vou querer então que o meu personagem ele apareça, né? Então eu vou colocar aqui um mostre. Da mesma forma do tiro vermelho, eu vou colocar um repita até aqui. Descer aqui um pouquinho. Vou adicionar um ou. Então eu quero que esse comando ele repita até tocar na nave do jogador, né? Ou assim como no tiro vermelho, ele tocar na borda.
Aqui, ó, como ou você pode adicionar, vou adicionar. Adicione menos 10 aqui, -10 AX. -10. E depois, cara, repetir até isso, né? Depois que tu ou encostar na nave ou na borda, apagar o clone. É isso, vamos fazer o teste lá? Vamos ver se acertar a nave, apagou. Acertou a borda, também apagou. Então, beleza. Agora falta a programação aí da vida do personagem. Então vamos lá. Vamos aqui para a programação do jogador. Eu quero que quando a bandeira verde for clicada, eu quero que mude a variável vida jogador, né, para 0. Beleza. Agora também eu quero que quando a bandeira verde for clicada, eu quero que sempre então vamos lá, se aqui eu posso adicionar os ous ou fazer 3 iguais, mas para ficar melhorzinho, eu vou adicionar os ovos aqui que fica mais fácil. Ó, então, se o meu personagem tocar no -1, um pouco mais para baixo, se tocar em -1 ou também tocar no boss ou também tocar no tiro 2, eu vou querer que ele transmita a mensagem. Nova mensagem menos, vamos ver aqui,
menos uma vida. Menos uma vida e pôr para esperar por 2 segundos aqui. Então, se encostar no Minions, no boss ou no tiro, ele vai transmitir essa mensagem menos uma vida. Vai adicionar a minha variável vida do jogador e vai esperar 2 segundos. Beleza. É isso. Agora vamos programar o coração. O coração vai ser o seguinte: eu quero que quando a bandeira verde for clicada, eu quero que eu sempre fique nessa posição aqui que eu tá. Então, por precaução, eu já vou colocar para ele nessa posição, porque caso tá aqui, se eu clicar, eu já vim para cá direto. Eu quero que a gente tenha, ó, nas fantasias, coração, coração 2, coração 3 e coração 4. Coração 1, 2, 3 e 4. Então eu quero que ele, além dele ir para aquela posição, ele mude para fantasia coração. Beleza. Agora, vou fazer o seguinte. Quando eu receber a mensagem menos uma vida, eu quero ir para a próxima fantasia. E para finalizar, quando a bandeira verde for clicada, sempre o próximo fantasia é para ir lá diminuindo. E quando ele tocar, vai receber e vai para a próxima fantasia. Só que agora minha vida não tem mais nada, né? Então eu quero que sempre que se a minha variável, como eu tenho 3 vidas, né? Vida do jogador for maior do que 2, eu quero que aí trava o jogo. Eu vou querer que pare todos. Então vamos lá. Vamos ver se deu certo. Uma vida, 2 vidas. Agora se eu perder a terceira, 3 vidas, trava o jogo. Vamos salvar aqui nosso projeto. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que o nosso jogo ficou completo aqui. Ó, outra coisa aqui, só para vocês fazerem o teste.
depois vocês fazem, ó, depois vocês podem ir testando o seguinte, essa questão aqui dos pontos para aparecer o boss, em vez de 2, por exemplo, colocar 10 para aparecer o boss. Aqui é a vida do boss, em vez de só 10, vou colocar 20. Aqui 15, né? Que era aquela marca de segurança nossa. Ali como a vida tá 20, colocar aqui 18 para parar de dar o tiro. Aí vocês vão ajustando de acordo com o que vocês achar que fica legal para o jogo de vocês. Porque, querendo ou não, isso vai influenciar na dificuldade do jogo. Porque é aquela questão, né? Quanto mais naves eu destruo, mais rápido essas naves vão vir aparecendo. Quanto mais pontos eu coloco na vida do boss, mais demorado vai ser para me conseguir terminar de matar ele, né? Aí aquela hora eu pus 10, ó, com 11 meu boss apareceu. Agora a minha vida do boss ela tá maior um pouco. Um tanto bom que eu consegui aqui foi aquele pontos pro boss, né? Eu coloquei 70, um jeito que eu achei que aí com 70 já começa a aparecer bastante navinha dessa. Aí fica bem difícil de você ir desviando. E eu coloquei a vida do boss mais ou menos ali para 70 pontos também. Quando eu fiz isso, uma jogada completa dessa primeira parte aqui do jogo, né, caso você for dar continuidade, fazendo novos cenários aí, levou cerca de 5 a 6 minutos para me completar essa primeira fase. Então, assim, para uma fase de um jogo, 5 minutos é bem razoável. Então é isso, esse é o jogo que eu queria mostrar aí para vocês. Lembra aqui de salvar o projeto. Depois, aqui nas nossas criações, você pode vir aqui tirar uma fotinha legal aqui, né, para salvar lá naquela imagem. Lembra de compartilhar o seu jogo. Lembra de deixar a descrição aqui. Controle a nave usando aperte a tecla. Aí você deixa as instruções aqui de jogo para quem for jogar o seu joguinho, né? E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Foi a nossa aula aí mais longa, mas porque a gente teve que programar 6 personagens. A gente usou aí bastante coisa que a gente veio aprendendo aí nos vídeos anteriores. Espero que vocês tenham gostado e até mais.